E o tema aqui na Jovem Pan Online é tributação. E vamos conversar com um dos maiores especialistas no assunto, Dr. Gilberto Luiz do Amaral, ele que é presidente do IBPT. Doutor, como é que o senhor classifica hoje a situação tributária no país? A alta carga tributária ainda penaliza o desenvolvimento maior do país. O Brasil tem a mais alta carga tributária dos países emergentes, o sistema tributário mais complexo, mais difícil, mais oneroso para toda a produção e circulação de bens e serviços. Então, isso impede o crescimento do país. Nós vivenciamos um crescimento muito baixo em 2012 e a principal causa de nós termos esse crescimento baixo é por causa da alta carga tributária. Apesar das desonerações, a diminuição do IPI, automóveis, linha branca e alguns outros pontos, ela não é suficiente para atenuar, aplacar essa gama enorme de recursos que todo trabalhador, que todo empresário, todo setor produtivo envia ao governo. Infelizmente, a qualidade do serviço público brasileiro é deficiente. O senhor citou essas desonerações pontuais. É preciso uma abrangência maior, né? Que seja o problema atacado de uma forma mais ampla. Sim, porque as desonerações, a diminuição setorial da carga tributária, ela é benéfica para os setores que são beneficiados, mas ela não atenua o conjunto da população. O ideal é que nós tivéssemos uma redução, mesmo que pequena, em todos os tributos, seja nos tributos federais, o PIS, a COFINS, o IPI, nos tributos estaduais. Os estados não têm feito nenhuma redução do ICMS, muito pelo contrário, os estados têm aumentado a alíquota, os estados têm aumentado a margem de valor agregado da substituição tributária e isso tem trazido cada vez mais problemas, porque o mundo tem olhado a questão tributária no sentido de melhorar o perfil de competitividade dos produtos e serviços desses outros países. E o Brasil, ao contrário, ele acaba por aumentar o custo. E por isso que nós temos essa diferença enorme quando a gente vê o produto importado, seja o eletroeletrônico, o vestuário, o calçado, entre tantas outras coisas, o automóvel, que é muito mais barato lá fora do que no Brasil. Então nós precisamos ter fortemente, se nós queremos voltar a ter um crescimento com substância da economia brasileira, que seja feita uma redução pequena, mas gradual da carga tributária. Muito se fala da reforma tributária. Esse assunto já vem se arrastando há anos no Congresso Nacional e nunca sai do papel. É impossível sair do papel uma reforma tributária mais consistente? Ela é impossível historicamente no Brasil, por quê? Porque a classe política sempre quer aumento de tributos. Ela não quer ter o menor risco de ter queda na arrecadação. Enquanto que a sociedade, o trabalhador, o empresário, enfim, o conjunto da sociedade querem, primeiro, uma simplificação do sistema tributário e uma redução de carga tributária. Então, isso não acaba por não acontecer por causa da gula dos nossos governantes, que sempre alegam que há falta de caixa, ao invés de bem administrar, de evitar os desvios, de profissionalizar a máquina, sempre alegam a falta de recursos. Aqui há uma cerimônia de premiação hoje neste evento do SESCOM, realizado no Clube Atlético Monte Líbano, a medalha Aníbal de Freitas. É a maior condecoração do setor do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas Contábeis, e esta condecoração foi destinada ao empresário, ao jornalista Antônio Augusto Amaral de Carvalho, presidente do Grupo Jovem Pan. Como é que o senhor analisa uma entrega como essa de um homem que luta principalmente contra essa questão da alta carga tributária no Brasil, inclusive lançou a campanha Brasil, o País dos Impostos? Bom, a Rádio Jovem Pan, o Grupo Jovem Pan, todo o Grupo Jovem Pan de Comunicação tem um grande mérito, que é enfrentar os problemas, colocar os problemas, apontar soluções. E no caso dos tributos, é o principal aliado de toda a sociedade, da classe empresarial, do setor contábil, dos advogados, dos engenheiros, dos economistas. Por quê? O Antônio Augusto, ele conseguiu ter a coragem de criar não só um slogan, mas criar uma mentalidade de diariamente nós ouvirmos as matérias,
as críticas, as sugestões sobre a questão da carga tributária. Eu vejo que Brasil, o país dos impostos, é talvez, dentro da criatividade brasileira, uma dos nomes que mais representa esse nosso país. Porque realmente nós pagamos muitos tributos, nós pagamos uma quantidade, mais de 64 tributos, nós temos mais de 200 obrigações acessórias, burocracias, nós temos milhões de normas que regem todo o sistema jurídico brasileiro e, no caso da questão tributária, mais de 200 mil normas que nós, contribuintes, temos que conhecer. Então, o Grupo Jovem Pan, ele é merecedor dessa mais alta condecoração do SESCOM, que reúne não só as empresas contábeis, as empresas de assessoria, informação e uma gama enorme de atividades. Então, é o justo reconhecimento e nós do IBPT nos filiamos nessa homenagem e esperamos que 2013, não só o SESCOM, mas outras entidades reconheçam o valor e a contribuição que o Grupo Jovem Pan tem dado ao país. Doutor Gilberto Luiz do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan Online. Muito obrigado e, de novo, parabéns não só ao presidente do Grupo Jovem Pan, mas todos vocês, porque esse trabalho do cotidiano que os jornalistas, que os câmeras, enfim, que toda a equipe, desde toda a parte que faz a secretaria do Grupo Jovem Pan, é um trabalho muito importante. Eu acho que sintam-se todos vocês que trabalham, que têm orgulho de trabalhar no Grupo Jovem Pan, como também merecedores dessa homenagem. Muito nos orgulha no IBPT toda a oportunidade que nós temos de falar um pouco para os ouvintes da Jovem Pan, não por ser um dos maiores grupos de comunicação no país, porque é um grupo de comunicação que está sintonizado com os anseios da população brasileira. Muito obrigado.